neste propósito que os irmãos têm. Eu queria introdutoriamente ler o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que talvez nem é preciso os irmãos abrirem ou acessarem o texto bíblico. Palavras de Jesus aos seus discípulos, portanto a nós: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Um dos primeiros compromissos que nós entendemos que recebemos do Senhor quando fomos salvos foi o de sermos ganhadores de almas. Este não é o propósito maior de Deus com a salvação. Esta é uma das tarefas. O propósito principal de Deus com a nossa salvação é ter-nos como seus filhos. Eu amo a expressão de Paulo aos Efésios quando ele diz: e Cristo nos salvou para si mesmo. Então, ser do Senhor é o grande mérito de Cristo em nós pela regeneração. Mas nós recebemos também esta tarefa de ser ganhadores de almas. E uma das receitas para isto, com sucesso, está neste texto. E os irmãos perceberam que o texto não diz: vocês receberão poder e vocês serão pregadores. O texto não diz isto. O texto diz: vocês serão testemunhas. Então, a primeira compreensão minha que eu quero passar para os irmãos, esperando que não seja nenhuma novidade, é que há uma grande diferença entre ser pregador e ser testemunha do Evangelho. Nem todas as pessoas são capacitadas para pregar. Nem todas, mesmo sem um curso teológico, são capazes de pegar um texto bíblico, fazer uma boa exegese, desenvolver um bom regimento daquele texto, fazer um bom esboço. Nem todos são dotados de homilética, que é a arte da pregação. Não pense que você é inferior aos pastores porque você não tem estas habilidades. Porque muito mais do que ser um pregador é ser uma testemunha. Muito mais do que saber pregar é testemunhar. Por isso que o texto diz: vocês receberão poder e então serão minhas testemunhas. Para ganhar almas não há a necessidade de se saber pregar. Então, talvez isto possa trazer até mesmo um alívio para quem se sente frustrado, que gostaria de ser um pregador, um Billy Graham, ou então um Mário, ou então um Marinho, nessa escala mesmo. Sabe, meus irmãos, o Espírito de Deus me orientou a vir dizer isto aos irmãos. Eu não sei exatamente porquê, mas eu sei que Deus nunca faz nada em vão, e há alguma utilidade sobre isto. Quando eu aprendi há muito tempo que isto era o grande mérito da graça de Deus para com o testemunho, que ele é muito mais do que a pregação, isto trouxe um grande alívio ao meu coração. É por isto que esta igreja tem 5 ou 6 pastores, mas tem 600 testemunhas. Porque testemunhar é muito mais importante. Também porque, como cristãos, nós testemunhamos não do que sabemos, nós testemunhamos o que nós conhecemos. Nós falamos não do que nós aprendemos ou ouvimos, mas nós testemunhamos o que nós somos. Isto é a grande diferença entre ser um pregador e ser uma testemunha, porque o pregador não precisa estar na dependência de Deus, mas a testemunha sim.
O pregador não precisa estar cheio do Espírito para assumir um palco como este, ou de qualquer igreja, e expor com habilidade um sermão que ele decorou, que ele ouviu de alguém, ou mesmo que foi obra da sua capacidade meramente intelectual. Mas ninguém se torna testemunha se não estiver na dependência do Espírito de Deus. Por isso que quando o pastor da igreja, eu sei que isso acontece aqui, incentiva a sua igreja a viver na graça, não é para pregar, irmãos, é para testemunhar. Bom, e o que é testemunhar? Eu queria que você agora olhasse para o texto de Gálatas, capítulo 5, que também, eu sei, os irmãos conhecem bem. E aqui está, irmãos, uma das receitas de testemunho. Eu disse, nós testemunhamos não apenas o que ouvimos ou aprendemos, nós testemunhamos o que nós somos. O testemunho do Evangelho é o compartilhamento com outros daquilo que o Senhor fez em nós. Eu já umas 2 vezes tive de responder a esta pergunta: qual a diferença entre a igreja certa e a igreja errada? Muitas pessoas têm essa dúvida. E a pergunta geralmente vem a partir da seguinte palavra: pastor, há tantas igrejas por aí, em cada esquina há uma igreja pregando o evangelho ou pretendendo isto. Qual a igreja certa? Como eu sei que aquela igreja pode ser seguida com segurança? E a questão é muito simples, irmãos. As pessoas podem achar que é difícil ver a diferença, mas não é. Possivelmente os pastores já falaram sobre isso aqui. Vamos chamar assim, a igreja errada e a igreja certa. A igreja errada é aquela que fala de Cristo. A igreja certa é aquela que, mais do que falar de Cristo, levam as pessoas a conhecer a Cristo. A igreja errada é aquela que diz o que Deus pode fazer por você. A igreja certa é aquela que, mais do que isto, diz o que Deus pode fazer em você, no que Ele pode te transformar. A igreja errada faz bons crentes, mas apenas a igreja certa faz bons cristãos. E o crente é aquele que acredita, o cristão é aquele que vive, porque a melhor definição de fé que eu ouvi foi do nosso mestre Russell Shedd. Uma conversa ele disse uma vez, e talvez ele escreveu e outros disseram: fé é compromisso com Deus. Fé não é esperança, certeza, garantia. Estas coisas são resultados do compromisso. Só pode dizer que tem fé em Deus quem está comprometido com a palavra dele, com a verdade dele, com a missão dele, com os propósitos dele. Então, irmãos, testemunhar é fazer as pessoas verem aquilo que Deus fez em nós. É notável quando, uma frase tão curta, quando aqueles 2 discípulos saíam do templo, lá na Porta Formosa, estava um homem ali, e pediu uma esmola, e eles disseram: não temos prata nem ouro, estou sem uma moedinha aqui. Mas antes disso, eles disseram: olha para nós. Esta frase dá um excelente sermão. Olha para nós, olho no olho, e vocês verão, você verá em nós. Foi a palavra dos apóstolos, aquele homem. O que o Senhor pode fazer por você, através de nós. Testemunhar, irmãos, é isto. É fazer os outros verem a graça de Cristo em nossa vida. Enquanto o pregador faz as pessoas verem a graça através da sua voz, que, repito, pode não ser comprometida com aquilo que ele está dizendo, o testemunho é impactar as pessoas com aquilo que elas veem em nós. E aqui está um perfil, eu fiz há uns anos atrás, durante 2 meses, um estudo
neste fruto do Espírito, mostrando exatamente isto, o poder maior, principal, mais excelente de levar pessoas a Jesus. E você conhece esse texto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Você deseja ser um ganhador de almas? Então seja uma testemunha. Olhando para este texto, nós podemos observar isto. O fruto é do Espírito, não é teu. Ele não brota de você. Ele é graça do Senhor. Mas por que Ele deu isto a você? Há duas razões principais, entre outras. Porque quando nós fomos salvos pela graça, nós fomos selados pelo Espírito. A primeira é para que o Espírito nos mantivesse no caminho do Senhor. É um dos textos mais notáveis da Bíblia, quando o apóstolo Paulo disse, ou foi Jesus quem disse, Paulo disse em Romanos capítulo 8, o Espírito testemunha pelo nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós vivemos algum momento de vacilo, de dúvida ou de medo, você já passou por essa experiência? De repente, no meio daquela situação de aflição, de angústia e quase desânimo, de repente você se sente fortalecido, a tua alma e o coração se animam de novo. E você diz, o que aconteceu? O que aconteceu? O Espírito testemunhando no teu espírito que você é filho de Deus. Lembram os dois discípulos quando voltavam de Jerusalém para Emaús? Frustrados, derrotados, a esperança deles havia sido crucificada. Cristo Jesus não estava mais vivo e Jesus se apresentou no meio deles. E Jesus começou a falar com eles e eles não perceberam que era Jesus. Até que chegando na casa de um deles, quando Jesus foi orar, possivelmente eles viram na mão dele os sinais dos cravos, ou alguma palavra que ele disse, e eles então descobriram que era Jesus, e ele desapareceu. E aí um deles disse ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos falava? O que era que causava esta ardência no coração deles? Era o testemunho do Espírito Santo, dizendo a eles, mantenham-se firmes, porque a vida não foi tirada do Senhor. Isto, irmãos, é o testemunho do Espírito em nós. E a segunda razão, porque o Espírito nos foi dado, é para que em nós Ele pudesse manifestar a natureza excelente de Jesus. É para que este fruto que está aqui desenhado por Paulo na carta aos Gálatas, se manifestasse em nós. Porque nós, humanamente falando, somos incapazes de produzir este fruto. Mas nós somos capazes de reproduzi-lo. Nós não podemos ser originários dele, mas podemos ser a manifestação dele. E isso é o verdadeiro testemunho. Como você pode, então, impactar pessoas cooperando para que elas possam ser salvas? Em primeiro lugar, o texto fala, manifeste amor. O que é o amor? Eu aqui, irmãos, não vou entrar profundamente em cada uma destas frases, porque eu vim aqui para um culto, não para uma vigília. Mas os pastores, a partir do pastor Marinho, poderá entrar mais profundamente nisso. Como as pessoas podem receber de você um testemunho? Você vivendo o amor. E eu gosto de pensar no amor como o alicerce de toda a estrutura de uma pessoa cristã. Não importa qual era a base da vida da pessoa antes da sua conversão. Podia ser sua fama, seu dinheiro, podia ser seus diplomas, seu trabalho, qualquer outra coisa. Era sobre o que ele alicerçava a sua vida. Mas quando se tornou um cristão, a base da vida passou a ser o amor. Pastor, não é Jesus, mas o que Jesus disse? Deus é amor. A definição por excelência do Senhor é o amor.
Irmãos, nós fomos salvos pelo amor, e nós temos de servir pelo amor, nós temos de evangelizar por causa do amor, nós temos que adorar e cultuar por amor, a motivação tem de ser o amor. Então, esta é a maneira como nós expressamos o caráter de Cristo Jesus. É interessante, irmãos, como o amor hoje tomou uma porção de outras características, outros vieses. Amor é prazer, amor é felicidade, o amor é a beleza. Quando norte-americanos vinham ao Brasil, quando a gente recebia aqueles missionários, eles diziam: o texto fala de um amor que é a base da vida, e tudo pode ser reconstruído a partir desta estrutura. Quando os irmãos fazem um trabalho, por exemplo, com os viciados, ou quando um casamento é salvo da destruição, é porque a base existe, está ali, que é o amor. Eu, algumas vezes, nos meus anos de pastorado, aconselhei casais que estavam próximos ao rompimento. E em determinado momento, depois de ter conhecimento de todos os fatos envolvidos naquela intenção de fim do casamento, eu poder olhar para o marido e dizer: meu irmão, você ainda ama esta senhora? Eu falo os nomes. Ele diz: sim, eu amo. Minha irmã, apesar do que aconteceu, você ainda ama esse cidadão aqui? Se ela responde sim, eu digo: a casa toda desmoronou, mas a estrutura permanece. E se a estrutura permanece, que é o amor, vocês poderão reconstruir esta casa, talvez ainda mais bonita, talvez até mais sólida, mais consistente. O amor, irmãos, na vida é isto. Então, eu quero dizer aos irmãos, quando nós podemos demonstrar para a sociedade que nós temos o amor de Cristo em nós, e a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Quando nós vivemos situações aflitivas, mas mantemos o nosso equilíbrio, quando nós testemunhamos que nós estamos fazendo alguma coisa que está muito além da nossa capacitação humana, e que o que está nos permitindo isso é o amor. Quando nós demonstramos a estabilidade de todos os nossos sentimentos, porque todos eles estão atrelados a esta virtude que é o amor. Quando as pessoas veem em nós a sensatez própria de quem está vinculado ao Deus amoroso, estas pessoas são impactadas. Isto é testemunho. É quando nós evidenciamos aquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Isto significa, eu vou exagerar até aqui, Cristo respira em mim, Cristo pensa em mim, Cristo sente em mim, Cristo age em mim. Tudo aquilo que define uma vida que é de Jesus está em mim. Você pode esperar pessoas sendo impactadas quando você não tem condições naturais de fazer nenhuma pregação, mas você é capaz de viver este amor maravilhoso do Senhor. Segunda virtude que Paulo fala do fruto do Espírito é a alegria. O que é isto? Alegria aqui, irmãos, é o estado de satisfação, de contentamento com as coisas que se sabe que vieram de Deus. Até mesmo a correção que vem de Deus, eu me alegro nisto. É quando há uma afinidade tão grande com o Senhor, que a alegria é permanente. Ele mesmo disse isto: a minha alegria estará sempre em vós. Paulo disse isto: alegrai-vos no Senhor. Isto significa que a tua principal razão de alegria seja o Senhor, por tudo que Ele fez em você, por tudo que Ele tem feito por você, por toda a esperança, por tudo aquilo que Ele tem te dado. Alegria é uma expressão de conformação com aquilo que você
pode viver em Cristo Jesus. A tua fé, meu irmão, minha irmã, não é apenas uma confirmação de que um dia você nasceu de novo e que um dia você estará no céu. A fé tem muito mais a ver com o que você vai viver em todo este tempo. E neste tempo você terá muitas razões para estar triste. Porém, a alegria de que fala o texto, a melhor definição desta palavra, que não está aqui, seria felicidade. Vocês conhecem a história daquele hino Sou Feliz com Jesus? Talvez já foi contado algumas vezes. Um missionário queria servir num outro campo e antes de ele ir, a família foi. E durante a viagem de navio, aquele navio afundou. E ele perdeu ali sua esposa e seus filhos. E ele ficou sabendo disso e mesmo assim não desistiu do seu trabalho missionário. Dias depois, ou semanas depois, ele embarcou no outro navio. E quando o comandante daquele navio disse: estamos agora no ponto em que, tais dias atrás, o navio afundou. Aquele homem chegou, aquele missionário, e ficou olhando para aquelas águas que haviam tragado a sua família. Foi quando ele escreveu o hino: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Só que, irmãos, a letra original que ele escreveu não é sou feliz com Jesus. Vocês já ouviram isso? Eu vou citar aqui, eu não falo inglês não, mas a letra em inglês é It is well with my soul. Isto significa está tudo bem com a minha alma. Para mim, isto é melhor do que dizer sou feliz com Jesus. Porque aquele homem escreveu aquela letra, ou a letra deste hino, olhando para o túmulo da sua família. Mas ele diz: apesar disto, tudo está bem na minha alma. A alegria do texto, ou felicidade, irmão, significa isto. Não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu perdi, não importa os nãos que eu recebi, queria tantos sims. Não importa isto, tudo continua bem na minha alma. Sabe, irmãos, quando pessoas veem você agir assim, isto é um glorioso testemunho. Quando as pessoas percebem que você não precisa de elementos naturais, você não precisa de presentes de Deus para você estar alegre. João capítulo 15, Jesus diz: a minha alegria será permanente em vocês. Mesmo com lágrimas, o estado feliz da alma continua, porque felicidade e tristeza combinam. Tristeza é apenas uma emoção, felicidade é um estado íntimo de quem vive com o Senhor. Você impactará pessoas que perceberem, que virem isto em você e vão perguntar: o que está acontecendo? Lembram quando Paulo e Silas estavam presos lá naquela prisão em Filipos? Eles cantavam e oravam enquanto os outros presos ouviam. Recentemente o Marinho fez menção desse texto aqui num culto. Perto da meia-noite, as cadeias se soltaram. E então o carcereiro veio e quis se matar, achando que algum dos presos tinha escapado, porque era uma lei que se um deles escapasse, o carcereiro pagava com a própria vida. E Paulo disse: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E o carcereiro faz uma interrogação notável a Paulo. Ele diz: o que eu preciso fazer para
ter esta qualidade. O texto original, o sentido é este: o que eu preciso fazer para ter esta paz que vocês têm, para ter esta alegria que vocês têm? Vocês estão cantando e orando quando estão injustamente aprisionados. Meus irmãos, isto impacta. E quando pessoas são impactadas pelo testemunho, elas poderão chegar a você e dizer: o que eu preciso fazer para ter esta fonte de alegria que você tem? Irmãos, isto é testemunho. Terceira palavra do texto é a palavra paz. Paz aqui, eu tenho pensado muito nisto. Paz neste texto, e muitas das palavras repetidas no Novo Testamento significam a harmonia entre a mente e o coração. Eu posso dizer que estou em paz quando o que o meu coração deseja e a minha mente entende que é impossível, isto não tira o meu equilíbrio emocional. Aquilo que eu ambiciono tanto, no entanto, eu não recebo, isto não afasta de mim o descanso da minha alma. Paz significa esta harmonia do ser com a vontade de Deus, o que permite a aceitação dos fatos, sabendo sempre que Deus está no controle de tudo. É interessante como Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: se você está vivendo alguma razão de ansiedade, e ansiedade é aquele sentimento de quem está precisando ou querendo e não tem certeza de que vai alcançar. Sabe quando você está na estrada e o marcador de combustível está dizendo ali, ó, acabou, acabou. E você, quando sobe, você fica procurando uma placa de um posto de combustíveis e não vê. E você fala: será que eu vou chegar no outro morro para ver se... põe na banguela, desliga o motor. Ansiedade é aquele sentimento. Mas Paulo diz: vocês terão motivos de ansiedade, mas não fiquem ansiosos. Mas como? E aí ele responde: pegue os teus motivos de ansiedade, todos, e levem a Cristo Jesus. Pegue todos os teus motivos de angústia e levem a Cristo em oração e súplica. E a paz de Deus, que vai muito além do que você pode entender, a paz de Deus que você não vai saber explicar, porque ela está presente. Como você pode ter sossego íntimo, se você tem 1000 razões para estar angustiado? Paulo define nestas palavras: a paz que excede o entendimento. Meus irmãos, há coisas que Deus faz em nossa vida que vão muito além da compreensão. Por isso que nós vivemos pela fé. Fé é aquilo que não se explica, mas se vive. Aquilo que se experimenta sem se saber exatamente definir. E é notável quando Jesus disse isso: deixo-vos a paz. Qual paz? Guardem isto: é a minha paz que eu vos dou. A paz que Jesus disse que nós teríamos foi a paz que ele teve quando ele estava sendo ofendido injustamente, quando ele estava sendo ferido sem nenhuma necessidade, quando ele estava sendo ali desgastado em sua moralidade, quando ele estava apanhando injustamente, quando ele estava sendo encaminhado para o Gólgota, quando estavam colocando cravos em suas mãos e em seus pés, quando estavam furando o seu lado, quando estavam colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça. E Jesus diz: meus discípulos, vocês poderão ter esta mesma paz. E quando pessoas fizerem isto com vocês, vocês manterão a sua paz. Quando pessoas cometerem injustiças contra vocês, quando pessoas não vos receberem, nem quiserem ouvir a tua razão, vocês poderão ter a paz, porque é a minha paz que eu darei a vocês. Meus irmãos, quando pessoas veem atitudes assim em nós, e isso é testemunho, elas serão impactadas. É o caminho para que elas possam dizer: o que há em você que eu estou precisando tanto? Como eu posso viver isto? Como eu posso ter isto também?
próximo gomo deste fruto do Espírito é a paciência. Fruto do Espírito é também paciência. O que é paciência? Há duas palavras parecidas, paciência e longanimidade. Paciência, segundo o nosso mestre pastor Irlande, paciência é a capacidade de suportar situações aflitivas, enquanto que a longanimidade é a capacidade de suportar pessoas aflitivas. São coisas diferentes, mas de qualquer forma, a paciência ou a longanimidade é a virtude que nos sustenta na perseverança. Você já ouviu falar de pessoas que oraram 5 anos, 10 anos, 15 anos pela conversão de um familiar? Não desistir, perseverança, mas isto é fruto da capacidade de suportar a indiferença, capacidade de suportar a insensatez daquela pessoa. Jó foi uma pessoa que foi tão longânimo quanto paciente, porque ele teve de suportar a situação de perder seus familiares, de perder a sua riqueza, de perder os seus servos, de ser até mesmo agredido pelas enfermidades. Mas ele também teve de suportar pessoas, suportar a esposa que disse: joga uma praga contra o seu Deus e morre. Depois aqueles amigos que vieram, amigos entre aspas inicialmente, que vieram dizer coisas tão impróprias a ele. E como Jó reage sem perder o seu equilíbrio. E quando ele tem de desabafar, ele o faz de maneira tão sensata. Paciente é quem se encaixa na situação que ele não pode mudar, sem querer que ele seja mudado, sem desejar que ele se acomode a uma situação que trará a ele quaisquer formas de desconfortos. Sabe, irmãos, quando os outros veem em nós isto, que nós estamos sendo profundamente contrariados, mas nos mantemos equilibrados, nos mantemos com palavras brandas, as pessoas vão dizer: você é crente, né? Já ouviram isso? Você é crente, não é possível. Porque só um crente é capaz de agir desta maneira. Qual é o teu segredo? Você pode dizer, Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Eu sou uma pessoa incapaz de ser assim. Meus irmãos, isso é testemunho. É um testemunho sem pregação, sem palavras, sem quaisquer outras formas expressivas do ser humano. Porque sabe, irmãos, muitas pessoas que você gostaria de evangelizar, elas não estão dispostas a te ouvir, nem mesmo um convite para vir a este templo, ouvir a pregação do evangelho. Mas elas fazem permanentemente uma coisa: elas te observam. Elas não querem te ouvir, mas elas estão olhando para você, procurando em você uma coisa: diferença, querendo ver em você o que elas não têm. E se virem isto, elas desejarão saber qual a fonte. Isso é testemunho, isto impacta. O outro texto, outra frase, outro gomo deste legume, não é legume, é um fruto, não é? É a benignidade. Eu gosto de pensar nisto, irmãos. Talvez uma das questões fundamentais neste momento que a igreja está vivendo. Benignidade significa qualidade de caráter, um caráter bondoso, um caráter generoso, um caráter cooperador. Isto significa, irmãos, a capacidade de ser aquilo que o Novo Testamento define como o ser de um cristão. Benigno é aquele que não foge de uma oportunidade de revelar a sua índole. Quando você lê Atos capítulo 6, ali está, a maioria dos teólogos define como a criação do primeiro conselho diaconal. Estava vendo lá na igreja em Jerusalém uma reclamação
das viúvas gentílicas, porém, de origem gentílica, porém, nascidas ali em Jerusalém, com relação às viúvas que eram originalmente judias, porque na distribuição da cesta básica, as judias estavam recebendo uma cesta melhor do que a das que eram de origem helênicas. E então elas foram reclamar com os apóstolos. E os apóstolos disseram: olha, não é bom que nós deixemos o nosso trabalho, não é bom que o pastor deixe o seu ministério para poder estar resolvendo problemas de ordem administrativa, e aqui nem era administrativa, era uma questão mesmo de igualitariedade dos direitos de todos. Aí os apóstolos dizem assim: nós vamos permanecer no ministério da pregação, da palavra, e vocês escolham entre vocês 7 homens para resolver esse problema. Vejam bem, diáconos foram, o conselho diaconal ali foi criado para resolver um problema, diferentemente do que acontece em muitas igrejas hoje. Mas qual a qualificação deles? Escolhei entre vós 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e com uma moral ilibada. 7 homens que possam cuidar disto. E a palavra usada ali em Atos é de boa reputação, isto é benignidade. Homens que sejam respeitáveis por todos, porque eles vão ter de dizer coisas que vão agradar a uns e desagradar a outros. Porém, estes que forem desagradados, eles vão dizer: se essa pessoa está falando, eu respeito. Sabe, irmãos, a importância disto? Não importa se você está me desagradando, se você está até mesmo me corrigindo de maneira dura, mas em respeito a você, eu me curvo. Sabe, irmãos, isto é a diferença entre poder e autoridade. O poder é da função, o poder é do título, o poder é do cargo, mas a autoridade é da pessoa, é do seu moral, é do respeito que se tem. Cidade tem um prefeito. Ele tem poder, e quando ele deixar o cargo, ele perde o poder. Mas dignidade é aquilo que você cultivou pelas tuas atitudes, pelo teu comportamento, pelo teu respeito a você mesmo. Isto ninguém tirará de você. Por isso que a autoridade é muito mais importante do que o poder. O poder se recebe, a autoridade se conquista. E é disto que o texto está dizendo. A benignidade, pessoas que são respeitadas pelo que elas são. Quando isto acontece, irmãos, quando alguém pode dizer, sabe, aquela pessoa ali pode seguir, o que ela disser é a verdade, você pode saber que pode confiar naquela pessoa. Sabe, irmãos, quando isto acontece na sociedade, isso é testemunho, e pessoas que são impactadas por esse testemunho, certamente irão querer ser iguais a você, e aí está o poder deste efeito da graça do Senhor em nossa vida. O outro gomo deste fruto é a bondade. O que é a bondade? A bondade é a prática do bem. Bondade é isto, é a prática do bem. Enquanto benignidade trata da essência, a bondade trata do fazer o bem, do agir de maneira bondosa. Você pode ter uma piscina maravilhosa na sua casa, sempre com água mineral lá dentro, e você nunca saltar nela. Você nunca vai aprender nem nadar. Uma pessoa pode ter o bolso cheio de dinheiro, mas ser uma pessoa tão avarenta, que vai morrer de fome e de sede, porque não quer transformar o que tem na água e no alimento. Quando nós falamos em bondade, nós estamos falando em ação. Ser bom é uma coisa, ser bondoso é outra. Conhecer a justiça é uma coisa, ser justo é outra. O texto está dizendo, irmãos, que o Espírito nos capacita a nós agirmos de maneira bondosa. Quando os discípulos precisaram aprender isto,
Jesus contou a eles a parábola do bom samaritano. O melhor seria do bondoso samaritano, que fez aquilo que os religiosos não fizeram. E Jesus foi claro em comparar. Você está vendo esse sacerdote? Você está vendo esse levita? Eles, quando estavam lá no púlpito das suas sinagogas, eles falavam bonito, eles diziam o que os outros tinham de fazer. Mas o dia que pintou na frente deles um homem atingido por ladrões, salteadores, eles passaram de largo, mas o samaritano mostrou benignidade. Benignidade em ação, que é a bondade. Sabe, irmãos, o que Jesus está dizendo é que o Espírito nos capacitaria a agirmos de forma bondosa, não apenas com quem nós gostamos, não apenas com quem nos agrada, não apenas com aqueles que nos permitirão algum resultado de nossa ação. Não é isto. Eu aprendi bem isto quando eu fiz capelania evangélica na penitenciária. Isso foi final do ano 2000. 2001, eu fui pastorear uma igreja em Brasília e eu deixei a capelania ali na penitenciária do Carandiru. Foi quando eu aprendi a diferença entre o gostar e o amar. Eu não gostava de fazer aquilo, mas por amor àqueles homens, eu ia lá dentro pregar o evangelho. Eram criminosos, bandidos, traficantes, assassinos, mas eu ia lá levar o melhor que eles poderiam receber, que era a graça salvadora de Cristo, sem gostar das atitudes deles. O gostar significa preferência, o amar significa o exercício da virtude divina. O gostar é aquilo que você escolhe, o amar, no entanto, é o efeito de uma graça que vai muito além daquilo que nós podemos compreender no exercício do nosso intelecto. Quando Jesus veio morrer na cruz do Calvário, foi para salvar traficantes, bandidos, marginais, aqueles que, dependendo do conceito teológico de cada um, estava no próprio propósito do Senhor. Sabe, irmãos, quando pessoas veem nós fazendo atos de bondade, agindo bondosamente, quando vocês vão levar alimento aos pobres, quando vocês dão assistência a pessoas carentes, o pastor André estava aqui falando, né, o quilo do alimento. Vocês aqui conseguem pesar o amor? Aleluia! Eu não tinha pensado nisso. É esse quilo de gesto de amor. Lá em nossa igreja, nós quinzenalmente saímos, nesse período de pandemia, esse trabalho foi suspenso, de levar alimento para os moradores de rua. Nós temos lá o ministério Celebrando a Recuperação, que investe na vida de dependentes de toda ordem. Meus irmãos, nós não esperamos quase que retorno nenhum deles. Talvez o único que esperamos é que um dia eles possam testemunhar da graça de Cristo Jesus para outros. Fazemos isto porque o Espírito nos dá poder para sermos bondosos. Quando pessoas veem isto em nós, e isto é um testemunho, elas são impactadas pelo que você não está dizendo, mas pela maneira como você está vivendo. E antes que o Marinho faça assim no relógio, o próximo item é sobre fidelidade. Quem é fiel? Fiel é aquele que cumpre os seus compromissos, que cumpre as suas promessas. Fiel é aquele que é confiável, digno mesmo de confiança. É a pessoa honesta, verdadeira. Você sabe o que quer dizer Wi-Fi? Outra palavra em inglês, que eu não falo inglês, mas eu anoto. Wireless fidelity, que significa fidelidade sem fio. Esse é o sentido do Wi-Fi. O que significa isto? Aquilo que for transmitido lá chegará exatamente a você, mesmo não tendo um cabo que ligue a origem a você. Fidelidade significa isto: o que partir de lá chegará a você sem nenhuma
corrupção chegará a você sem nenhuma interferência. Hoje há muitos maridos que podem dizer: eu sou muito fiel à minha esposa, porque eu nunca a traí. Aleluia, que bom. Mas isto não faz um marido fiel. Fidelidade é muito mais do que isto. Fiel é o marido que cumpre tudo aquilo que ele prometeu no namoro, no noivado, e que ele prometeu no dia do casamento também. Fiel é aquele que mantém a sua família com prioridade. Fiel é aquele que acaricia, que trata com gentileza, como ele prometeu quando estava namorando e quando ficou noivo. Às vezes, até quando prometeu aos pais: não, eu vou cuidar. Você promete que ela será a rainha do lar. E aí joga não uma coroa na cabeça da rainha, mas uma porção de coisas impróprias. Fidelidade, irmãos, para nós, é nós cumprirmos aquilo que nós prometemos no dia da profissão de fé, quando fomos batizados. Fidelidade tem a ver com tudo isto. Aquilo que, quando ele aceitou Cristo Jesus, e ele prometeu que Jesus seria o Senhor da sua vida, fiel é aquele que mantém isto. Sabe, irmãos, nós praticamos a fidelidade no nosso viver religioso, no nosso viver conjugal, no nosso viver familiar, no nosso viver acadêmico, no nosso viver comercial. Em todas as áreas, nós precisamos ser fiéis. E quando pessoas veem que nós cumprimos aquilo que é o nosso compromisso, isto impacta as pessoas, isso é testemunho, e elas procurarão saber por que você age assim. Em 1972, eu me tornei funcionário da General Electric em Santo André. Trabalhei lá acho que 15 anos, até que eu deixei para ser pastor de tempo integral. E ali, quando um dos funcionários do setor ia se casar, aí todos os rapazes ali, a gente ia numa padaria, algum lugar, ia fazer a despedida de solteiro. Hoje tem festas, a gente ia ali comer pizza, por exemplo, no lugar mais próximo da empresa. E a primeira vez que eu fui, um pede cerveja, outro pede uísque, outro pede aquilo, e eu pedi copo de leite. Eu amo leite. Aí todo mundo ficou olhando. Uma outra vez eu pedia suco. Meus irmãos, um ano depois, a metade estava tomando leite e suco também. Como influencia, porque parece que para a sociedade há certos padrões, há certos referenciais que não podem ser quebrados. Você já comeu pizza tomando leite? É a coisa mais deliciosa que existe, porque o queijo é de leite, a massa é feita também com leite, se for de boa qualidade, e dependendo do recheio, também tem leite, mas alguns acham absurdo você comer pizza com leite. Meus irmãos, quantas pessoas veem você agir de forma especial, porém diferente, e elas querem saber por que você age assim, e você tem uma boa resposta. Isso é testemunho. Fidelidade, o penúltimo, é a amabilidade. Gentileza, educação, consideração, é aquele comportamento solidário, afetuoso, simpático. Sabe, irmãos, quando o Senhor nos chamou para a sua graça, uma das coisas que nós aprendemos foi isso. Há versões que falam sobre mansidão. A palavra grega original da palavra mansidão é a mesma usada para aqueles remédios que acalmam, de calmante. A mesma palavra usada para amestrar um animal selvático que se torna doméstico. A natureza é amansada. Não precisa ser mais uma pessoa agressiva, violenta. Vocês já imaginaram, irmãos, uma pessoa dentro de uma grande família que era rebelde, que era violento, que era uma pessoa irascível, de repente ele se converte a Jesus e ali dentro de casa começa a ser a pessoa mais dócil e amável. O que todos dirão: ou ficou doido ou ficou perfeito.
E a segunda opção é sempre aquela que glorifica ao Senhor. Isto impacta, irmãos, porque a tendência nossa é sempre responder na mesma linguagem, no mesmo tom de voz. A nossa inclinação é sempre diferir com a mesma arma. Mas isto é para quem não recebeu o que está em Atos 1:8. Recebereis poder para que vocês sejam minhas testemunhas. A palavra bíblica diz que quando nós falamos alguma coisa de forma áspera, dura, isto causa mais ira, mas a palavra branda, suave, ela lança fora o furor. Eu gosto demais quando Jesus, ministrando aos seus discípulos, ele diz: vocês serão felizes. A palavra bem-aventurado é isto, bem-sucedido, quando vocês forem mansos. Quando vocês usarem a palavra doce para poder tratar o outro, dizendo verdades profundas, mas de forma agradável e amorosa. Muitos anos eu estava numa assembleia da Convenção Batista Brasileira e houve um tumulto por causa de um assunto, e estava presidindo ali um dos nossos presidentes, não lembro o nome dele agora, e ele começou a dizer assim, em voz suave: irmãos, 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 e aquele burburinho foi terminando, baixando, daqui estava um silêncio. A mansidão daquele homem foi contagiante a todos. Ele disse: como presidente, eu quero orientar os irmãos no seguinte. E aí ele deu o encaminhamento da questão. Se ele ficasse em pé, batesse na mesa e começasse a gritar junto, é inimaginável o que aconteceria. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos de ser pacificadores. E o pacificador é o semeador da paz. É aquele que no meio de uma discussão, no meio de um desentendimento, no meio de um conflito, é aquele que traz o sossego da alma para todos. A palavra amável faz isto. Talvez você não se sinta capaz, mas o texto bíblico diz: vocês receberão poder do Espírito para serem assim. Não é impossível ser amado, não é impossível ser amável quando o texto bíblico diz: tudo é possível àquele que está comprometido com o Senhor. E quando lá no seu trabalho, na escola, mesmo na família, quando está vendo aquele burburinho de opiniões conflitantes, e você diz: gente, posso dar uma palavrinha? Eu amo tanto vocês, eu estou ficando entristecido por causa disto. Antes de eu falar alguma coisa, eu queria dizer a vocês, nós temos 1000 razões para nos abraçar, e essa razãozinha aí, para olhar feio, de repente vocês vão ver um efeito gracioso do Senhor. Se isto acontece no trabalho, se isto acontece na escola, as pessoas depois te procurarão para dizer: foi maravilhoso o que você fez. E sabe o que é esse maravilhoso? É o teu testemunho, sem nenhuma pregação, sem nenhum esboço de sermão, mas a maneira como você externou aquilo que Cristo é em você. E o último gomo deste fruto é o domínio próprio, autocontrole. Controle das emoções, controle dos pensamentos, dos impulsos, dos desejos. É quando você compreende que existe um conflito entre a mente e o coração, ou as emoções. Eu vou dizer a vocês, sempre que tiver um conflito entre o que você está pensando e o que você está sentindo ou desejando, priorize a tua mente, porque aqui estão as informações, aqui é que você conclui, aqui é que você elabora, é aqui que você processa as informações. E quem age assim, irmãos, é capaz de dizer: desejo muito isto, mas não quero. Paulo disse isto aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A licitude tem a ver com o apetite, a conveniência tem a ver com a razão.
Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me envolver com todas elas. É isto. É a lei da graça que está acima das leis naturais, da nossa própria Constituição. Não há nada que proíba você chegar num bar, numa padaria, pedir uma bebida alcoólica e beber ali. Não existe lei que proíba isto, mas existe a lei da graça, a lei da justiça, a lei do testemunho, a lei do amor, que vai prevalecer sobre você. Ou mesmo quando você deseja algum bem material, mas aqui você raciocina, isto não me é possível. E você vai ficar contrariado na emoção, mas a tua razão vai ficar descansado porque você foi justo. Aquele casal passeava no shopping e de repente a esposa olhou para a vitrine e disse para o marido: meu amor, olha o casaco que eu estou sonhando há tanto tempo. Que maravilha, querido, compra. Ele foi, quase todo marido faz isso, não é? A primeira coisa que ele faz não é olhar a gola, a cor, ele vai naquela etiquetinha. Chegou na etiquetinha e disse: meu bem, isso não cabe no nosso orçamento. Meu amor, por favor, considera, eu gostaria tanto. Olha para ele, parece um poema. E ele disse: mas não rima com a minha carteira. Deixa ele. É quando a razão está acima da emoção. Domínio próprio, irmãos, é exatamente isto. É o equilíbrio. Romanos capítulo 8, está escrito isso num dos versículos: pelo Espírito nós somos capazes de mortificar as obras da carne, todas elas. Pelo Espírito nós somos capazes de mortificar, e mortificar não significa matar. Mortificar significa judiar, macerar, desrespeitar, significa você controlar. É colocar ali numa condição de subserviência. Aliás, é um dos sentidos da palavra crucificar. Sempre que a gente pensa, eu já estou crucificado com Cristo, então eu morri para o pecado. Claro que não. É que a cruz, a crucificação, não significa apenas morte. Crucificação significa a incapacidade de fazer a própria vontade. Aquele que está crucificado, ele está impossibilitado de fazer qualquer coisa que ele queira. Então, em muitos versículos, a palavra crucificado com Cristo significa isto: eu estou dominado por ele, e eu não sou capaz de fazer aquilo que eu gostaria de fazer, porque agora eu sou prisioneiro dele, mas ao mesmo tempo é quando eu sou mais livre. Porque a verdadeira liberdade não é você fazer tudo o que você quer. A verdadeira liberdade é você não fazer o que você quer e sabe que não deve fazer. Isto, irmãos, é domínio próprio. E quando você está em algum ambiente social e você se comporta desta maneira diferenciada, mas você não quer, eu quero, mas não preciso. Eu gostaria de ter, mas não cabe dentro dos meus conceitos de valores da vida. Isso é testemunho. E em algum momento, alguém vai te procurar para dizer: olha, eu vi aquele dia como você agiu, eu estou vivendo uma aflição. Por que você fez aquilo? Qual a razão de você ter feito? Sem nenhuma pregação, sem nenhum esboço, mas você testemunhou da graça. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, disse o Senhor. Testemunho contundente é o viver do fruto do Espírito. Você quer impactar pessoas? Não chegue para o teu pastor e diga: pastor, como é que eu faço um sermão em cima de determinado texto bíblico? Não. Põe os joelhos em terra e diga: Senhor, eu quero vivenciar isto. Eu quero que pessoas percebam o efeito da tua graça no meu viver. Eu quero que sem nenhuma palavra minha, seja assim irresistível o que o Espírito fará as pessoas perceberem. E a palavra final aqui: não precise pensar nisso, em se esforçar para produzir isto daqui, porque isto é obra
de Deus na tua vida. Ele não quer que você seja a árvore, Ele quer que você seja apenas o vaso. Jesus mesmo disse isto, não é? Vocês são ramos em uma árvore que sou eu, e meu Pai é o lavrador. Os ramos produzem os frutos da natureza da árvore, que é Jesus. O Espírito quer exatamente isto, que haja em nós submissão, quebrantamento, para que estas virtudes se manifestem. Vocês receberão poder para viver isto, quando o Espírito Santo estiver sobre vocês. A graça do Senhor é quem faz. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo poder e pela autoridade da tua palavra. Te agradecemos também, porque pelo teu Espírito, nós compreendemos a importância do quebrantamento diante desta tua grandeza. Ah, Pai, que bom que o Senhor nos habilitou a entender que a pregação é muito menos do que o testemunho, que a maneira de viver é muito mais contundente do que a capacidade de falar. Pai querido, te agradecemos porque aqueles que parecem ser os mais humildes, menos habilitados a lidar com multidões, são aqueles que podem viver intensamente o poder da graça, a revelação, a manifestação do fruto do teu Espírito. E que seja isto que esta cidade veja nos membros desta igreja, em todos os cristãos que estão neste município. Este é o nosso desejo, Pai. Este é o nosso clamor. E ao mesmo tempo a nossa gratidão. Dizendo isto ao Senhor, no nome poderoso, amado e doce de Jesus, o teu amado Filho. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe.